Mabo Rai, seja muito bem-vindo aqui ao Flávio Gaviloski e no nosso tema de hoje a gente vai estar falando sobre traumatologia. Traumatologia é uma das ferramentas dentro do combate com facas, que a gente utiliza, no método FACA, que é ferramentas, armadilhas, caminho e ação, que é justamente uma sequência lógica e estratégica de combate, de como que você faz para você blindar a sua segurança em um combate com facas. Então é justamente um passo a passo que você tem que seguir. E nessa parte de ferramentas, ela é dividida em alguns fundamentos, alguns princípios, que é justamente o que vai possibilitar você desenvolver todo o seu treinamento. Então não adianta nada você tentar avançar para a parte mais estratégica ou a parte mais tática do conflito, a parte dos recons, por exemplo, se você não tem a base, se você não tem as ferramentas bem estruturadas, porque é justamente elas que vão permitir você avançar, não só avançar para os próximos níveis, mas que vão garantir que você vai conseguir executá-los com maestria. Avançar você pode avançar, você simplesmente pode começar hoje, vou começar ali um módulo de armadilhas, ou uma parte de caminho, ou uma parte de recon, que está dentro da parte de ação. Você pode até conseguir desenvolver ali o educativo, mas assim, ele não vai ser sustentado. Em algum momento ele vai falhar, ele vai dar brecha, justamente por você não ter a base, que seria a parte das ferramentas. É tipo você tentar levantar um edifício sem você construir a fundação dele. Você ergue, mas ele não vai se sustentar, beleza? É para isso que serve essa questão das ferramentas. As ferramentas são o alicerce, é a fundação de toda a sua parte técnica, tática e estratégia de combate com lâminas. E na aula de hoje vai estar vendo a parte de traumatologia, mas mais especificamente dentro da parte de traumatologia, a parte de estocadas utilizando a posição em picador de gelo, ou seja, a lâmina voltada para baixo. Eu sei que isso é uma posição muito sexy, né? O pessoal vai, coloca a faca para baixo, coloca ela lá atrás, joga a mão lá para frente, faz uma base de combate, coloca ela bem próxima aqui do antebraço, coloca próxima do rosto, fica bonito pra caramba para tirar foto, mas o fato é que na prática isso pouco é utilizado, pouco é aproveitado, que quase nada é aproveitado. Mas assim, o que é importante nessa questão de você treinar com a lâmina para baixo? Primeiro vamos entender esses prós e contras, por assim dizer. Quando eu fico com a minha lâmina para baixo, eu perco muito alcance. O que eu quero dizer com isso? Então eu estou aqui de frente para o Ivan, estou a um braço de distância dele, perfeito, e eu estou com a minha faca em chave de fenda, por exemplo, certo? Olha o quanto eu consigo alcançar, não só acertar, mas até mesmo atravessá-lo. Isso tudo a um braço de distância. A partir do momento que eu simplesmente inverto a minha empunhadura, olha o quanto de alcance eu já perco. Aí você pode dizer, Flávio, mas é só você ir para frente que você acerta. Verdade. Só que assim, eu preciso colocar um movimento a mais para conseguir ter o mesmo resultado do que simplesmente se eu estivesse com uma empunhadura diferente. Ou seja, eu tenho que colocar mais passos, mais afazeres para conseguir o mesmo resultado. E isso é totalmente contra ao método FACA. O método FACA é justamente uma sequência lógica para deixar o seu combate mais eficiente. Que quer dizer o quê? Você conseguir ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então você entrega mais, você tem mais resultado fazendo menos, atacando menos, movimentando menos e assim por diante. Então é literalmente você conseguir mais com menos. Então se eu preciso movimentar mais, entrar mais, atacar mais, porra, isso não é eficiente. Ou melhor, eu tenho que atacar mais, movimentar mais, entrar mais para conseguir o mesmo resultado, isso não é ser eficiente, é totalmente contra-eficiente. O que é o antônimo de eficiência? Sei lá, enfim. Então, esse é uma das desvantagens. Quando eu entro na questão de estocadas, então, por exemplo, se eu preciso fazer uma estocada reta, a minha posição já começa a não ficar muito anatômica. Para estocadas nas diagonais, até mesmo nas horizontais, isso não implica tanto. Mas assim, por exemplo, uma estocada em linha reta, eu começo a ficar mais comprometido. Porque, digamos assim, eu estou numa posição em chave de fenda, eu preciso estocar o Ivan. Então eu consigo estocar de uma forma onde o alinhamento do meu antebraço com o meu punho, ele fica bem alinhado, sem deixar esse movimento desconfortável, sem ficar anti-anatômico. Então eu consigo ter um resultado melhor, meu desempenho é melhor. Quando a minha lâmina está para baixo dessa forma, e eu vou fazer essa estocada em linha reta, o que acontece? Repara lá, meu braço ele vai indo para frente,
esse é o alcance máximo que eu tenho. Então eu estou bem longe, eu estou aqui, cara, a mais de 1 palmo de distância e essa é a extensão máxima do meu braço, certo? Qualquer coisa que eu faça daqui para frente, para onde a faca vai? Para o lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar um ângulo melhor aqui, ó. A faca vai para frente, essa é a extensão máxima e ela vai para o lado. Então se eu tento fazer esse movimento em direção ao Ivan, o que acontece? Ele vai para o lado. Ah, Flávio, aí você está forçando a barra. Mas o que eu quero dizer é que a extensão natural não me permite, certo? Eu não consigo chegar nele sem que o movimento rápido ele acabe sendo impulsionado para o outro lado. Aí novamente, né, vem o cara brabão, caveira, os negócios, tático, explosivo, tatuagem, um monte de coisa e vai dizer, Flávio, mas é só você avançar. Mas novamente, lembra, se eu preciso movimentar mais, me aproximar mais, atacar mais, para ter o mesmo resultado do que, por exemplo, eu meramente trocar a empunhadura, isso não é eficiência. Estou tendo que ter mais trabalho para conseguir o mesmo resultado. Eu nem precisaria chegar tão perto meramente trocando a empunhadura. Pronto, aqui eu já alcanço, aqui eu já consigo cortar e estocar sem precisar me expor mais. Aí, né, o cara que insiste em bater nessa tecla porque ele não solta o osso, não porque assim é melhor, porque é mais brabo, porque é mais tático, mata mais, é mais sexy, é só você chegar um pouquinho mais perto, né? Não faz tanta diferença, é 2, 3, 5 centímetros. Cara, mas esses 2, 3, 5 centímetros pode ser justamente a diferença entre você voltar vivo para casa ou não. Ó, essa faca aqui, ela tem exatos 9 centímetros de lâmina, perfeito? Tem exatamente 9 centímetros. 9 centímetros dentro do meu pescoço, olha a diferença que faz. 9 centímetros é praticamente não, né? É maior aqui que o meu antebraço, né? Enfim, não é exatamente uma referência, né? Mas isso faz diferença. 9 centímetros a mais ou a menos poderia significar eu voltar vivo para casa ou não. Então se eu tenho 9 centímetros a mais, eu acerto o cara. Se eu tenho 9 centímetros a menos, eu já errei o meu agressor. Então isso faz muita diferença. Então, por exemplo, dependendo do tamanho da faca do meu agressor, eu teria que me aproximar um pouco mais, eu fico mais próximo da linha de ataque dele, da zona de ataque dele, agora ele tem mais alcance perante mim. Fez sentido? Então, às vezes, podia ser que o alcance dele não ficasse tão grande, meramente por eu ter uma empunhadura diferente. Agora eu fico ainda mais perto e o alcance dele perante mim ficou ainda maior. E isso, novamente, não é vantajoso. Mas por que a gente treina com essa questão da lâmina voltada para baixo? Porque, assim, existem situações onde possivelmente eu acabe pegando a lâmina assim. Seja na hora do saque, eu vou fazer ali com a mão dominante, com a mão não dominante, e a faca acaba eventualmente caindo na minha mão, na minha mão dessa forma. E a gente tem aquela máxima de que nenhum movimento pode parecer estranho. Você pode até não ser necessariamente o melhor do mundo em realizar aquele tipo de movimento, aquele tipo de deslocamento, aquele ataque, aquele traumático e assim por diante. Mas nenhum deles pode parecer estranho. Então, assim, o tipo de pensamento que pode passar na sua cabeça é algo como, pô, peguei a faca desse jeito, não sou o melhor do mundo, né, em lutar dessa forma, mas já fiz em algum momento, sei o que fazer, sem me virar. O que não pode acontecer é, nossa, quem diria, né? Nunca imaginei que eu pudesse pegar a faca assim. Isso vale para outras situações também, seja martelo, seja chave de fenda, seja com a mão dominante, com a mão não dominante. É muito comum as pessoas só treinarem com a mão dominante, né? E aí acontece de elas ir com a mão não dominante. Nossa, quem diria? Né? Nunca pensei que eu fosse ter que lutar com a mão não dominante, então por isso que isso é importante. Então a gente trabalhar essas variações e dentro do método faca a gente bate muito nessa questão de treinar as variações, seja da parte de traumatologia, da parte de movimentação, deslocamento e assim por diante. Saque, né? Principalmente saque com uma mão, saque com as duas mãos e assim por diante. Então assim, como nenhum movimento pode parecer estranho, é justamente por isso que a gente vai estar trabalhando essa parte de lâmina voltada para baixo. Então assim, estocadas, elas têm vantagem justamente por o seu ferimento, né, não é incisão, né, a sua punctória, na verdade, né, são ferimentos punctórios, ele é mais profundo do que, por exemplo, um corte. Corte, eles tendem a ser mais compridos, mas mais superficiais. Já as estocadas, elas tendem a ser mais concentradas, né, ser menos compridas, só que mais profundas. Lembrando que essa questão de profundidade, a gente está comparando com a própria
lâmina. Então, por exemplo, se eu pego essa faca e eu faço um corte, e eu pego essa mesma faca e faço uma estocada, a sua estocada vai ser mais profunda do que o seu corte. É sempre comparado com a própria ferramenta, né? Porque às vezes o cara fala, ah, mas se eu pegar uma faca X, YZ, Alfa Bravo Charlie, a profundidade do corte é muito maior. Mas com certeza, se você pegar essa mesma faca Alfa Bravo Charlie e fizer uma estocada com ela, a profundidade vai ser ainda maior do que o seu corte. Então não é entre facas, entre objetos, é sempre a comparação do corte da estocada com aquela própria ferramenta, né? No caso aqui a faca. Outra vantagem da questão da estocada é que por ela ser mais profunda, ela acaba atingindo múltiplos órgãos, o que isso pode, não é exatamente uma regra, mas pode fazer com que o combate termine antes, termine mais rapidamente, porque como você inutiliza múltiplos órgãos de uma vez, o próprio sistema ele vai, né, parando mais rápido. Então, por exemplo, imagina aqui o Ivan, então o coração dele está aqui no meio, certo? E aí o sangue sai do ponto zero, ele vai para todo o corpo dele, perfeito? Então ele vai lá para a cabeça, vai para os braços, vai para as pernas e ele volta até o momento zero de novo. E esse momento zero, ele demora mais ou menos 1 minuto. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, varia um pouquinho de pessoa para pessoa, a quantidade de sangue, mas é mais ou menos 1 minuto. Então ele vai, sai do ponto zero, 1 minuto depois ele está aqui de novo. Quando você faz essa estocada em múltiplos órgãos, é o equivalente a, imagina que você tem uma mangueira e aí a água ela vai correndo nessa mangueira, certo? Quando você faz múltiplos furos, a água começa a vazar. Se você faz um furo, essa água que está vazando, ela vai terminar de escorrer em X tempo. Quando você faz múltiplos furos, essa água vai, né, se dispersar muito mais rápido. Então esse sangue ele vai correndo aqui pelos órgãos e quando você atinge múltiplos órgãos, como é o caso da estocada, o sangue ele começa a espalhar mais rápido. Ele vai vazando para dentro do próprio corpo, não volta para o coração, então a possibilidade de você acabar ali com o combate mais rapidamente é infinitamente maior. Essa é uma das vantagens da estocada, você poder acabar com o combate o mais rápido possível, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar algumas estocadas com a lâmina voltada para baixo. Embora não seja o foco hoje, é muito importante que quando você for segurar a faca para baixo, com a lâmina para baixo dessa forma, é que o fio esteja voltado para frente. Por quê? Novamente, eficiência. Quando eu seguro a faca dessa forma, eu tenho o poder de estocar. Então eu posso estocar, eu posso estocar, eu posso estocar, eu posso estocar, eu posso estocar. Só que quando eu seguro a faca desse jeito, além de poder estocar, eu posso o quê? Cortar também. Eu posso usar o próprio fio para cortar, 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 cortar e cortar. Ou seja, eu potencializo a minha faca. Aqui eu só consigo fazer uma coisa. Aqui eu consigo fazer duas. Aqui só estoca, aqui eu consigo estocar e cortar. Então, novamente, eficiência. Eu consigo entregar mais resultado com menos movimentação, menos esforço. Então, eu consigo estocar e cortar. Eu consigo estocar e cortar, aplicando conceitos, né, por exemplo, de dano continuado. Mas isso aí seria, né, uma outra história. Seria uma... Aí a gente já começa a entrar mais na parte das armadilhas, o que não é o foco dessa aula. Então, como é que a gente vai trabalhar as estocadas? Então, lâmina apontada para frente, salvo exceção que você tenha aí utilizando, por exemplo, um punhal, aí onde vai ter uma adaga, né, onde você vai ter o fio em ambos os lados, aí não faz diferença como você vai estar segurando. Mas se você estiver segurando uma faca de fio simples, né, fio que só tem de um lado só, fio para frente. A gente vai estar colocando aqui, se eu estou com a minha mão direita, da minha direita para a esquerda, estocando a nível do pescoço, 2 da esquerda para a direita, a nível do pescoço, 3 do abdômen, certo? Da minha direita para a esquerda, 4 da minha esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, perfeito? Então a ideia aqui é estocar e fazer o movimento como se você realmente quisesse, como se realmente não, né? Mas a ideia é que aqui você não vai conseguir fazer isso, mas a ideia é que você consiga fazer isso de forma que você realmente entre no inimigo. Porque às vezes o aluno ele vai fazer esse movimento, ele faz aquele movimento de entrada e saída, de fazer isso e voltar, né? Entrar e sair, entrar e sair. A ideia é que você rasgue realmente o agressor. Então a faca entra e ela realmente vai entrar lá de forma que, por exemplo, se eu estocasse a nível aqui do pescoço, ela vai entrar lá por... Até chegou a falhar a voz. Vai entrar lá por trás da clavícula e se você fosse puxar, você ia trazer clavícula, ia trazer artéria comum, artéria externa, tudo junto. Perfeito? Então essa é a ideia. Vem pra cá, puxa,
para lá, essa é a mesma ideia. Se fosse entrar aqui no nível do abdômen, você ia pegar lá intestino grosso, delgado, o que tivesse mais na frente e atrás e trazer junto, certo? Essa é a ideia, você perfurar quantos órgãos você conseguir, então não é entrar e sair, é entrar lá mesmo e aí você traz. Então entra, traz, entra e traz, entra, traz, entra e traz. Tomando sempre cuidado com a questão do Zuni. Essa questão do Zuni eu até já falei num outro vídeo onde eu falo sobre essa questão das ferramentas mais na parte de cortes, então assista lá o vídeo explicando sobre essa questão de cortes, onde eu dou os conceitos, né, sobre como que você utiliza o Zuni e como, se você não utilizar o Zuni, isso pode acabar te colocando em risco, perfeito? Então são essas vantagens que você tem aí ao utilizar uma estocada. Se eu estivesse fazendo com a mão esquerda, o mesmo princípio, só que agora, né, entrei no mundo mágico do espelho, agora eu faço da minha esquerda para a direita, da minha direita para a esquerda, da minha esquerda para a direita e depois da minha direita para a esquerda. Note que aqui eu não estou me preocupando tanto assim com a mão viva, mas o mais importante é que ela não fique baixa, tá? É que ela fique alta ali, realmente numa posição de combate. Não precisa ficar no pescoço, essa coisa de, tem que deixar a faca no pescoço para proteger o pescoço. Cara, aqui ela vai atravessar a mão, o pescoço, o que tiver. Então, quando você coloca a mão no pescoço aqui, você meramente está inutilizando a sua mão, porque ela não vai poder agir de outras formas, como acelerar, bloquear, empurrar, traumatizar e assim por diante. Então, só não deixe ela baixa. Maravilha? Então, treine a parte das estocadas sempre. Estoca e entra, estoca e entra, estoca e entra, estoca e entra. E se você quiser saber mais sobre as ferramentas, mais sobre essa questão de as armadilhas, né, o caminho e a ação, seguir essa cronologia do método faca, eu preparei uma aula que explica exatamente isso. Vou colocar o link aqui na descrição, assiste lá a aula, qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço, Mabuhay!